Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu quero trazer a você, durante esta semana, a reflexão de santos brasileiros. Porque eu falei de tantos santos durante este mês de outubro, porque é o mês missionário, o mês da santidade, mas eu quero dedicar esta semana para falar de santos que deixaram uma marca, uma história, a presença de Deus no território brasileiro. O nosso Brasil tem santos. E como disse o querido São João Paulo II, e ainda hoje é válida a frase, o Brasil precisa de santos. Quem sabe você é o próximo. Vamos falar hoje sobre Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Falar de Santa Paulina traz muita alegria ao meu coração, porque ela fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que fizeram um bem extraordinário para a Diocese de Uruaçu. Meu período de discernimento vocacional contou com a ajuda, com a amizade das irmãzinhas da Congregação de Santa Paulina. Na verdade, Paulina nasceu na Itália, na região de Vigolo Vataro. Eu tive o privilégio de conhecer a cidade onde ela nasceu. E Paulina, de batismo, recebeu o nome Amabile Lúcia Visentainer. Esse sobrenome Visentainer é muito próximo a mim, porque eu tenho um grande amigo, o Padre Paulo, que é primo, em 3º grau, da Santa Paulina. E para você ver que os laços com o Brasil se estendem e se tornam concretos por meio dessas pessoas. Paulina nasceu em 1865, nessa cidade, Vigolo Vataro, na região de Trento, fica ao norte da Itália. E seus pais eram cristãos fervorosos, porém muito pobres. E durante a infância de Amabile, que é o nome de batismo dela, toda a Itália passava por uma grande crise econômica, pestes contagiosas. Por isso, quando tinha 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil. Chegaram no Brasil em 1875, foram para o estado de Santa Catarina, mais precisamente para a região de Nova Trento, onde vários da região de Trento, da Itália, tinham imigrado para cá. Então estava entre os seus conterrâneos aqui no Brasil. Foram se estabelecer num vilarejo recém-fundado, no meio da mata, com o nome de Vigolo também. Lugar precário, pobre. As famílias procuravam sobreviver alimentando o sonho de um dia prosperar. Nesse vilarejo, a menina Amabile, que mais tarde seria chamada de Paulina, fez amizade com a menina que depois a acompanharia durante toda a vida, Virgínia Nicolodi. As duas já tinham uma fé muito sólida e essa amizade fez com que elas compartilhassem muitas experiências de desejo de santidade. Sempre vistas na capela, rezando, fizeram a primeira comunhão no mesmo dia, e nessa época a Amabile tinha 12 anos de idade. Aquele vilarejo crescia. Por isso o padre responsável pela região iniciou um trabalho pastoral e percebeu na Amabile a sua liderança e colocou como desafio que ela assumisse a catequese. Além disso, ajudasse as pessoas doentes, limpasse a capelinha do vilarejo. Esta incumbência certamente ajudou Amabile a amadurecer a sua vocação. Assumiu isso de corpo e alma, sempre com a sua amiga Virgínia, dedicando-se totalmente
com ardor, cuidando dos pobres, ajudando os doentes, e todos começaram a reconhecer naquelas duas como se fossem dois anjos morando naquele povoado. Em 1888, ela teve o primeiro dos 3 sonhos com a Virgem Maria. Nesses sonhos, Nossa Senhora disse: Amábile, é meu desejo que você comece uma obra. Trabalhe para a salvação das minhas filhas. E no sonho ela pergunta: mas como vou fazer isso, mãe? Não tenho meio, sou tão miserável e ignorante. Quando acordou depois do 3º sonho, Amábile assim respondeu: hei de servir-vos, ó querida mãe. Sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. Amábile pediu a seu pai e ele a ajudou a construir uma casinha de madeira. Esse casebre se torna um pequeno hospital, onde ela e Virgínia cuidam dos doentes, mas também a educação das crianças. Não sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A primeira pessoa doente que Amábile e Virgínia receberam no pequeno hospital foi uma mulher que tinha câncer em estado terminal. Não tinha ninguém para cuidar dela. Então as duas assumiram essa missão. Dia 12 de julho de 1890, as duas consideram essa data como o dia da fundação. A obra tem início com outras enfermeiras que chegam para ajudar o trabalho missionário. Uma obra inspirada por Deus. Semente que germinou e cresceu. Instalou uma casa em São Paulo. A congregação foi adquirindo mais e mais respeito e consideração pela igreja. Alguns tempos depois, a obra, que já com um número considerável de irmãs e ações sociais, passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora chamada Ana Brotero. Ela ajudava nas obras. E a perseguição foi tanta que em 1909 o bispo destituiu Madre Paulina do cargo de superiora e exilou a irmã em Bragança Paulista, São Paulo. E Madre Paulina, nessa época tinha esse título, Madre, porque era superiora, né? Madre Paulina, com o exemplo de humildade e obediência, aceitou a ordem do bispo, mesmo entre lágrimas e dor. Na ocasião ela falou assim: meu único desejo é que a obra da congregação continue, para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. Madre Paulina viveu seu exílio sujeitando-se aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar nem reclamar, entregando tudo ao Senhor. E assim ficou durante 9 anos, depois dos quais o bispo chamou Paulina de volta para assumir a casa geral. Suas virtudes foram reconhecidas depois dessa prova de fogo. Por isso ela foi chamada para viver entre as novas irmãs, dando exemplo e testemunho para elas. Sempre com oração e caridade especialmente admiráveis. Em 1938, Madre Paulina iniciou um período de grandes sofrimentos físicos. Por causa da diabetes, seu braço direito foi amputado, ficou cega. Foram 4 anos de sofrimentos físicos e de muito testemunho de fé. Permaneceu firme, louvando o Senhor por tudo e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãzinhas. Depois de 4 anos de dor, então, Madre Paulina entrega sua alma a Deus, na casa geral da congregação fundada por ela. Era o dia 9 de julho de 1942. São João Paulo II celebrou a beatificação de Madre Paulina em 91, na sua visita ao Brasil, e foi canonizada em 2002 por São João Paulo II, e assim ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil. Que Santa Paulina interceda por mim e por você, para que não percamos a serenidade, mesmo diante das turbulências da vida. Rezemos. Ó Santa Paulina, que pusestes toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada de todo o povo de Deus.
Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Assim seja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E pela intercessão de Santa Paulina, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.